Olá, primeiro, sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Luma e hoje estarei fazendo a devolutiva da nossa atividade avaliativa feita no mês de junho, certo? De início, lápis, caneta em mãos, para que você possa fazer aí as anotações devidas, principalmente estar corrigindo as questões que você errou na avaliação, mesmo que você tenha colocado só a alternativa correta, mas é importante você saber por que você acertou, por que você errou, certo? Expanda a sua tela, fique muito atento, esteja em um ambiente tranquilo, silencioso, desligue das redes sociais, tá bom? Então vamos lá. Foi colocado para vocês seis questões, certo? Relacionada principalmente à literatura e algumas outras à linguagem, que também tem todo um contexto envolvido. A primeira questão, ela diz assim, marque a alternativa que apresenta um equívoco, ou seja, é um erro em relação à arte literária. Vocês já aprenderam o que é literatura, quais são as características da literatura. Eu pedi para vocês anotarem, eu fiz videoaula, vocês tiveram a oportunidade de fazer a atividade, de dizer o que era literatura. Então, na hora de uma avaliação dessa, você deve recorrer àquilo que você tem escrito, porque você está tendo a oportunidade de poder pesquisar, né? Se fosse presencialmente, isso era diferente. Então, gente, vamos usar os meios necessários, precisos, na hora de fazer uma avaliação. E principalmente leitura atenta. A questão ela quer da gente o quê? Aquilo que é um erro, aquilo que está errado em relação à literatura. A letra A dizia: a literatura permite nos entrar em contato com nossa história para compreendermos melhor o presente, o passado e o futuro. Com certeza, vocês vão ver ao longo do tempo, né, principalmente ao longo do ensino médio, que a literatura ela vai ter momentos que são autores falando do que já aconteceu, falando do que está acontecendo, prevendo até o futuro. Isso também é papel da literatura. E, principalmente, nos dá a oportunidade de conhecer pessoas que vieram antes de nós, contextos diferentes. A letra B, a arte literária está relacionada à produção e à leitura de textos verbais escritos e textos verbais orais. Com certeza, vocês ainda vão ter mais contato com essa questão, mas é importante desde já saber que existem textos que são verbais, a gente estudou isso em linguagens, tipos de linguagem, certo? E textos que são verbais, apenas falados, mas também pode ser considerado literatura. Os textos ficcionais têm o poder de provocar os diferentes efeitos de sentido nos leitores, ouvintes, alegria, tristeza, diversão, emoção. Isso acontece porque a literatura nos permite sair do mundo real e chegar ao mundo da fantasia. Falei isso para vocês, que a literatura faz nos sair da realidade. Quando você lê um livro, uma história, era uma vez em um mundo distante, tá? Isso é sair da nossa vida real. Então, a literatura também tem essa função. Enquanto arte, a literatura é capaz de registrar a realidade e fazer com que os leitores e ouvintes reavaliem a própria vida e seus comportamentos. Também é característica da realidade. Mesmo que muitas vezes ela fuja da realidade, mas tem sempre alguém que está vivendo aquilo. Às vezes pode ser inacreditável, mas ela está mostrando alguém, o momento de alguém, a vida de alguma pessoa que vive aquela situação. Vocês vão ter mais oportunidades de conhecer. E assim, essa é uma questão bem abrangente, mas você aprendeu que a palavra literatura está intimamente associada à escrita, mas você sabe que nem todo texto literário, aliás, nem todo texto é considerado literatura. Podia ser que você tenha ficado em dúvida entre A, B, C e D, mas a letra E diz que todo texto é considerado literatura. Negativo, a gente aprendeu isso em videoaulas, que nem todo texto é considerado literatura. Eu mostrei exemplo para vocês de texto que é literatura, ele tem que emocionar, sensibilizar, poetizar, fugir da realidade, enquanto o texto que é não literário, ele tem apenas a função de informar. Aí eu trago essa questão lá na questão de número 2. É característica do texto literário, exceto, mais uma vez, ele está pedindo a errada. Veja, gente, que eu tenho que prestar atenção no que a questão quer de mim, exceto. Então,
O texto literário, ele emociona, porque na maioria das vezes é o poeta, o escritor, passando ali os seus momentos de solidão, de paixão, de vivência, de forma poética, através de rimas, através de palavras bonitas, sensibilizar, claro. Ele quer que você se ponha no lugar dele, talvez você esteja passando por a mesma coisa. Poetizar, né, a questão aí, palavras bonitas, rimas, estrofes, essas coisas. Fugir da realidade, vocês já sabem que a literatura ela vai além do mundo real, mas informar não é papel da literatura informar alguma coisa, isso é papel do texto não literário, é a bula de remédio, é a receita, tá vendo, pessoal? Todas essas informações a gente trabalhou ao longo do mês. A terceira questão, ela trouxe aqui um outro conteúdo que a gente trouxe, o que é linguagem, eu trouxe até o conceito para vocês, ó, é o uso da língua como forma de expressão e comunicação entre pessoas. É a comunicação, isso é linguagem. Não importa se ela é verbal, que é apenas através das palavras, não importa se ela é não verbal, através de símbolos, imagens, ícones, ou se ela usa os dois, a linguagem mista. Eu coloquei para vocês. Marque a alternativa que contém um exemplo de linguagem mista. Veja aqui, gente, vamos analisar. Letra A, aviso, água potável. Isso é uma linguagem mista, verbal ou não verbal? Ou os dois? Apenas verbal. Olha aqui, eu só tenho palavras. Letra B, aviso, em manutenção. Está dizendo que alguma coisa está em manutenção. Eu também só tenho linguagem verbal aqui. Vamos para a letra C. Olha o cigarro aqui, é proibido fumar neste ambiente. É só o que a gente vê, esse símbolo desses ícones por aí. Então, isso é linguagem não verbal. Olha aqui a placazinha de trânsito para você prestar atenção na curva, né? Esquerda, direita, essas coisas. Também é linguagem não verbal. E o que é a linguagem mista? A utilização da linguagem verbal e da linguagem não verbal. Olha aqui, sorria, você está sendo filmado. Ele não utilizou apenas o texto, e sim também uma imagem, o símbolozinho aqui do emoji. Então, gente, atenção, a alternativa correta dessa questão é a letra E, certo? A quarta questão, ela volta lá para o mundo da literatura novamente. A linguagem literária pode ser encontrada no seguinte gênero literário. Vocês sabem qual foi o único gênero literário que eu trabalhei com vocês durante o mês? Apenas poema. Eu fiz até acho que a minha última aula foi exclusivamente sobre gênero literário com foco no poema. Mostrei que o poema tem sonetos, é um soneto, é uma estrofe, tem a rima, não é isso? Então, a resposta correta é a letra A. Por que aqui não são as outras? Receita não é gênero literário, notícia não é gênero literário, reportagem também não é, bula também não é. Lembre-se das características de um gênero literário: sensibilizar, emocionar, poetizar, fugir da realidade. E a bula de remédio, a reportagem, a notícia e a receita não tem esse papel, é mais de informar, de passar uma instrução, certo? A quinta questão, literatura também. Coloquei os mesmos textos que eu trabalhei com vocês em uma atividade. Descuidado lixo, é sujeira, e o bicho de Manuel Bandeira, que é um poemazinho. Lá no Descuidado, lixo é sujeira, ele vai dizer que diariamente, 2 horas da chegada do caminhão da prefeitura, a gerência de uma das filiais da McDonald's deposita na calçada dezenas de sacos plásticos recheados de papelão, isopor, restos de sanduíches. Isso acaba proporcionando um lamentável banquete de mendigos. Dezenas deles vão ali revirar o material e acabam deixando os restos espalhados pelo calçadão. Olha aqui a fonte, Revista Veja, São Paulo, e aqui a data. Então, gente, atenção, o que é que esse texto está nos mostrando? Está nos informando, passando uma informação, noticiando que diariamente a empresa, né, deposita lixo, aí tem os mendigos vão lá, reviram, né, e aquilo se espalha. Então, isso eu estou informando. Eu pergunto, você se emocionou? Esse texto tem rima, esse texto foge da realidade, isso é realidade pura. Então, isso é texto não literário. Olha o texto 2, o bicho. Vi ontem um bicho na imundície do pátio, catando comida entre os detritos,
quando achava alguma coisa, não examinava nem cheirava, engolia com velocidade. O bicho não era um cão, não era um gato, não era um rato. O bicho, meu Deus, era um homem, Manuel Bandeira. E aí, eu expliquei esse textozinho para vocês. O bicho, ele começa dizendo, falando de um bicho normal, mas depois lá no final a gente vai estar entendendo, vai entender que o bicho é o próprio homem, é o próprio ser humano. Olha a comparação que ele faz. Olha a questão das rimas no final aqui. Vamos lá, deixa eu ver qual é uma rimazinha aqui que eu posso colocar. Gato rima com rato. Olha o ozinho lá no finalzinho rimando aqui. E outras palavras que a gente vai aprender ao longo do tempo na literatura. Questão de rimas, estrofes e tudo. Então, gente, esse texto, ele me sensibiliza. Ele é poético, ele talvez emocione algumas pessoas, ele está falando de uma realidade social, ele está denunciando uma realidade social que também faz parte do contexto da literatura. Aí você sabendo disso, sabendo o que é texto literário e não literário, você vai analisar. No primeiro texto publicado por uma revista, a linguagem predominante é a literária. Pessoal, não é, porque ele é não literário, ele apenas informa, pois sua principal função é informar o leitor sobre os transtornos causados pelos desenhos. Aqui está tudo bem, mas quando ele diz que predomina a linguagem literária, eu já elimino. No segundo texto do escritor Manuel Bandeira, a linguagem não literária é predominante. Olha aqui, errado de novo. Eu já sei que no texto do escritor Manuel Bandeira é linguagem literária, pois o poeta faz uso de uma linguagem objetiva para informar o leitor. Aqui também está errado, não é só para informar, isso é papel do texto não literário. No texto, descuidar do lixo é sujeira, a intenção é informar sobre o lixo que diariamente é depositado nas calçadas através de uma linguagem objetiva e concisa, marca dos textos não literários. Olha que legal a resposta aqui. A terceira está certa. O texto bicho é constituído em versos, a gente já viu que versos são as linhas de cada parte do poema, a gente já viu que as estrofes são representadas por versos separados, a gente vai ver isso de forma mais específica, e apresenta uma linguagem conotativa, ou seja, o sentido figurado, ele foge um pouco da realidade, traços determinantes da linguagem literária. E aí a gente já sabe que o 3 e o 4 são as alternativas corretas, aliás, os itens corretos. Então, letra B, 3 e 4 estão corretos. A última questão é o trabalho com o descritor, né, que é a questão de interpretar textos, vendo a questão da imagem, a questão visual, da parte escrita, linguagem verbal e não verbal. Mafalda faz gestos com significados emocionais. Com isso, concluiu que Mafalda está. Olha aqui a Mafalda tampando a boca, os ouvidos e os olhos. A gente tem até uns emojizinho lá no WhatsApp, né, nas redes sociais aí, com essas carinhas que é bem legal. Então, com esses gestos, a Mafalda, ela tá o quê? Com medo, ela faz gestos de uma pessoa quando está assustada. Você acha que a Mafalda está assustada? É uma outra imagem, não é isso? Com raiva, faz gestos onde não quer falar, ouvir e nem olhar. Olha aí, Mafalda não quer falar, Mafalda não quer ouvir e Mafalda não quer olhar. Com desprezo, nos passa a sensação de mal-estar. Também não. Atenta ao que está fazendo sem perceber. Atenta ao que está fazendo sem perceber sua autoestima. Não tem a ver. Com vergonha nos passa uma ideia de tímida. Uma pessoa tímida. Não, né, gente? Letra B. Então, pessoal, essa foi a nossa atividade avaliativa do mês. Eu acredito que está muito dentro da realidade daquilo que a gente estudou. Veja que muitas vezes em uma questão nem sempre está tudo que o professor falou, mas isso é questão de você ir atrás. Você, neste momento, está em aulas remotas, você pode pesquisar, pegar sempre as suas anotações, né? E assim, pessoal, parabéns para todos aqueles alunos que fecharam a avaliação, aqueles que não, mas reflita aqui os seus acertos e os seus erros, porque
Nem toda hora a gente acerta, e muitas vezes o erro é melhor que o acerto, porque numa devolutiva dessa você tem a possibilidade, a oportunidade de ver onde que você errou, o que é que você deveria ter prestado atenção, porque esses são tipos de questões que podem estar caindo aí em avaliações externas, que não são feitas pela escola, futuramente vocês que vão estar fazendo o Enem. Para finalizar, registre a sua frequência, como sempre, para validar a sua frequência e participação, e até mais.